Muitas pessoas falam assim, nossa, mas mulher pode servir o exército? Fala assim, escutar o hino do Brasil até hoje me arrepia. A Pátria Amada Brasil mesmo me arrepia, assim, inteirinha. Entender tudo isso é meio chocante, assim. Muita gente não desistiu na hora do curso, mas 2 anos depois pode ser. Juntar todas aquelas crianças certinhas, assim, bonitinho, quietinhos, com a mãozinha no peito, prestando lá a sua continência pra bandeira. É o jeito que você se vende, né? Porque é tanta coisa que a gente pode realmente trazer aqui pra fora. Eu falei assim, cara, eu sei que eu tenho um caminhão parado lá e vai pagar milhões, mas eu tenho 2 pessoas numa mesa de cirurgia também. Eu falei assim, gente, às vezes as pessoas romantizam tanto um cargo de liderança e não sabem a responsabilidade que é. O pessoal acha que é só sentar numa cadeira e dar ordem. E não é assim que funciona. A gente vai pro exército, vai servir a força, vai desenvolver isso. São esses tipos de coisas que a caserna te dá, que você vai levar pra vida. E você fala, quem tiver oportunidade só vai viver, que vale muito a pena. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar. A Divisão Militar faz parte do nosso hub de soluções inovadoras, a Divisão. E hoje temos uma convidada ilustre, muito especial. Cara, tô muito feliz porque é a nossa primeira convidada, segmento feminino, e é a primeira vez que temos, na verdade, 2 convidados, você nem sabia, né? Hoje te contei, você percebeu, porque na verdade tá ela, né, e tá também o Davi aqui com a gente. Exatamente. Então são 2 convidados, cara, então 2 coisas novas acontecendo nesse episódio. Primeira mulher, né, militar, vindo aqui, e não é qualquer uma, porque eu conheço. Tem bastante coisa para compartilhar. Tenho certeza que vai ser um episódio muito especial. E na companhia do Davi, né? Que daqui a alguns dias vem ao mundo. Não é verdade, Lívia? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui. E, ó, 01 do podcast do segmento feminino. Ninguém tira isso aí de você. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra para mim, né? Falar com você, a Leta. Né, a gente já teve outras experiências. E aqui, barrigão, daqui 20 dias, vamos ver se Davi vem ao mundo mesmo. Quem sabe vem dia 7 de setembro, né? Pode vir também como um bom militar. Olha Quem só. sabe? Vai nascer de boina já. É verdade. É isso aí. Qualquer momento, a partir de semana que vem, ele pode vir. Vai chegar próximo do aniversário da minha filha. Minha filha nasceu dia 6 de setembro, Aí. véspera do feriado. Quase, hein? Olha lá, quase lá, hein? Quase lá. Até falei pra Fran, segura mais um pouco pra nascer no Não, eu tenho certeza. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não dá pra esperar um pouquinho, não? Pô, mas aí ela não quis esperar, cara. Mas tá bom que ela faz sempre aniversário na véspera do feriado. Isso é bom isso também. aí. Isso é bom Aproveita o feriado. também. É isso aí. Lívia, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. E me fala um pouquinho, quem que é a Lívia, onde você já serviu, o que você está fazendo hoje? Bom, eu sou Lívia, Tenente Lívia, né? Servi 8 anos na 2ª Região Militar. Fui oficial temporária lá, técnica, né? Temporária. Conheci por acaso o Exército, né? Sempre trabalhei com informática, então desde os meus 15 anos na área de TI, e fui trabalhar com TI no Exército, onde eu servi por lá na 2ª Região por 8 anos. E foi muito por acaso mesmo, porque até então o OTT a gente não ouve falar muito, né? É uma coisa que hoje quem conhece é mais o nosso meio, né? Que a gente vai divulgando e tal. E ainda quando eu entrei, muitas pessoas falaram assim, nossa, mas mulher pode servir o exército e tal? Como que entra? Como que faz? Né? Como que é a carreira e tal? E foi na faculdade que tinha um militar lá que eu conheci, e aí foi na curiosidade também perguntando que fui descobrir que a gente pode entrar como técnico, né, na força. E você não tinha ninguém na família, nada? Nunca tive nem assim, vô, pai, nada que serviu o exército, nenhum parente militar, né? Nem próximo, muito menos no exército, nem na polícia, nem nada. Mas o que te fez despertar essa vontade? Você já gostava, já se identificava com a força ou foi na conversa com esse Foi na conversa mesmo e foi muito assim curioso, porque acho que foi meu primeiro contato realmente com o militarismo. Foi quando ele apareceu fardado, né? Veio de serviço, de missão. E aí ele tinha que fazer prova, foi fardado na faculdade. E aí todo mundo olhou e falou assim, nossa, mas não é militar assim no meio do nada. Eu estudei ali em Osasco, então ele estava aqui no 2º BPE. E aí surgiu a curiosidade, e aí foi nessa conversa, e ele contando várias histórias, assim, né, da caserna, tudo, e aí eu falei assim, por que não? Né? Só que aí eu precisava terminar, eu tentei ainda entrar um ano em 2013 como sargento, né, mas aí eles não aceitavam ainda o tecnólogo e tal,
Na época era um pouco diferente, então eu esperei me formar em 2012, 2013 me formei, e aí em 2014 que eu consegui entrar como oficial. Mas foi muito assim, foi na curiosidade mesmo, que foi o que me despertou. Eu falei assim, nossa, realmente vou lá ver o que aconteceu. E me apaixonei, sangue verde oliva total hoje. Cara, eu já vi na prática, através do Bootcamp War, que ela foi apoiar. Pensa numa faca na Caveira. caveira. Pô, demais, cara. Demais. Realmente, assim, perfil Me militar. Perfil militar identifiquei, total. total. E você não sabia, nem o pessoal lá da faculdade, que ele era militar. Não, Foi a surpresa quando ele chegou foi quando ele fardado. chegou fardado, porque nunca tinha comentado nem nada. E aí, quando a gente viu fardado, foi que começou a surgir, a despertar, né? A curiosidade, a saber o que. Ainda mais do exército, né? Porque ver polícia, tudo bem. Agora, do exército, assim, era uma coisa muito nova. Era realmente muito novidade. E aí foi quando aconteceu. Olivia, eu tenho na verdade eu tenho várias dúvidas e é até legal porque eu tenho certeza que vai ser a dúvida do pessoal que está assistindo também, principalmente das mulheres. Porque no nosso caso é muito parecido, a gente também, muitos nem sabiam o que que era o NPOR e tal, foi descobrindo por sorte. E quando chega na parte de segmento feminino, eu acho que é um mistério ainda maior, né? Então eu queria que você falasse pra gente, depois que você entrou, passou pelo processo, como que foi esse processo? Essa é a primeira pergunta. E depois que você entrou, e acredito que outras pessoas depois também, nos anos que você permaneceu lá, talvez você tenha acompanhado o ingresso de outras mulheres, como que é isso? Como que é essa seleção? Como que funciona? Como que eles escolhem quem fica, quem não fica? Quais os cursos? Não Os sei. critérios, É, né? os critérios, porque Assim, é muito... mudou muito, né? De Uhum. quando eu entrei em 2014 até hoje, e aí depois eu fui responsável, inclusive, por recrutar, né, o pessoal Ah, de que legal. informática, então eu fiz parte da comissão também dos temporários, né? E quando eu entrei, na minha época ainda, a gente podia entrar como tecnólogo, por exemplo. Hoje já não aceita mais cursos tecnólogos, Só somente superior. bacharel, né? Tecnólogo, ele é um superior, mas eles não aceitam mais o título de tecnólogo, Só somente aqueles cursos bacharel. de 4 Quatro anos. anos. Tem que ser o de 4 anos e tal. Brigava muito, né? Porque eu falava pro coronel, eu falei assim, coronel, qual que é a diferença? Ele falou assim, porque não sei o quê, porque não pode assinar e tal. Eu falei, gente, só que eu sou tecnóloga. E sou chefe de seção de informática há E faziam um 5 excelente trabalho, anos. eu tenho certeza, tá vendo? E era realmente assim, critério, é É. aquilo que a E gente você sabe sabe, se né? hoje ainda é assim? Hoje ainda é Ainda é assim, assim? ainda é assim. Eles Que não pena. aceitam tecnólogo, somente bacharel. Eles aceitaram até ali 2017, mais ou menos. De Uhum. 2017 para frente, eles não aceitam mais. Então, a gente vai lá, a gente tem toda uma comissão, né? Então, a gente faz a inscrição no site da segunda região. Então, quem quiser só procurar o site aqui para servir na região de São Paulo, né? O site da segunda região ou qualquer região do Brasil, que eles fazem a divulgação das vagas, as áreas que tem disponível, a quantidade de vagas. Então, tem Tudo bastante. isso tem no site. Tudo isso tem Olha no só, tá site. Então, vendo? a área de direito, enfermagem, área de saúde, informática, eles pegam contador, todas as áreas de administrativas mesmo, né? E aí a gente faz a inscrição, sobe todos né, os documentos que eles pedem, certificado de conclusão, e aí hoje também tem algumas regras, você tem que ter 2 anos de formado e tem que ter mais um tempo de experiência na profissão depois de formado, então eles ficaram mais criteriosos do que era na minha época. Na minha época bastava você ter o diploma e, obviamente, você com as suas experiências e cursos, você ganha as pontuações. E aí as pontuações você tem a classificação do 0 ao último, e aí você faz a prova, a gente faz uma provinha técnica e tal, que é aplicada, no meu caso foi lá no CTA, né, por ser da área de TI. E aí a classificação que você vai escolhendo por causa das vagas. Então eu fui a 01, na época eu consegui Você foi 01 lá? fazer a de sargento e a de oficial, que abriu as 2 vagas, né? E aí eu fui a 01 de sargento e a 03 de oficial. Então, a convocação de sargento foi primeiro, e aí o coronel Baroncelli na época falou assim para mim, não, Olivia, pode desistir porque tem vaga para você na de oficial também e aqui em São Paulo, então Quantas pode abrir vagas mão. abriram para oficial? Na minha época abriram 13 vagas. 13? Só para 13, TI? só para TI. Olha só. Abriu bastante vaga em Mas São Paulo, espalhado... espalhado na região, na segunda região. Então Interessante, cara. abriu. Bastante vaga, cara. Então, na época que a gente estava na ativa, eu lembro que tinham essas vagas tanto para a parte técnica quanto para a parte administrativa,
mas eram pouquíssimas vagas. Era. Coisa de 1, 2 vagas e olhe lá. A minha turma foi bastante gente. Teve até padre na minha turma, pra vocês terem uma noção. E foi muito engraçado descobrir que também que Não sabia. padre também faz O o Léo APP. falou, Léo falou É, pra do gente capelão. também, Tem verdade. o capelão, e tem tanto o católico quanto o evangélico e tal, então eles abrem a vaga, então tinha um capelão na minha turma e abriu muita da minha turma para professor, lá em Campinas, né, para ficar lá na SpaceX. Uhum. Então, da minha turma, foram quase mais da metade era professor. Matemática, história, português. Quantos na turma? Só pra... Foram 32 na minha é turma. interessante, né? Interessante. Porque aquilo que a gente sempre fala, a visão geral é combate, é tiro, toda essa parte que a gente vê em filme. Uhum. As pessoas não imaginam que existe essa parte técnica, existe todo um Exato. corpo de ensino e tudo mais. E esses candidatos que estavam lá e passaram, são todos temporários, eles ficam 8 anos, ou existe alguma carreira para que eles possam seguir? Todos temporários, não existe. Aí só realmente prestando a SpaceX lá, que vai lá para Bahia, fica lá em Salvador e tudo. Então, toda essa carreira. Então, esse pessoal todo que é o técnico temporário são os 8 anos também. Então, muitos da minha turma também ficaram os 8 anos, né? Nutricionista, os professores, tudo, mas todos temporários. Não tem a possibilidade, eles até chegaram a fazer um estudo, porque a gente precisa, um pessoal que já fica aqui, às vezes é professor, já tem uma experiência mais na caserna, mas aí não adianta, né? Porque aí entra toda naquela regra de passa os 10 anos, aí tem que estabilizar e tal, que é concurso público, enfim. Então, são todos temporários, não tem exceção. E com relação à idade, qual que era... A idade na época limite era 42 para entrar. Olha, Agora já mudou, né? Acho que são 38, acho que é a idade limite para você poder entrar. até os 38. É, Independente homem e mulher. independente. Uhum. Independente. Acho que a única. Tem eu não vou lembrar qual que é, mas tem só uma que muda, que eu não sei se é para capelão, eles ainda continuam deixando ter uma idade um pouco mais avançada, mas eles diminuíram essa idade, tá a regra igual para todo mundo. Olha que interessante, né? Porque até 38 anos. Aí tem gente que nem sabia disso, tá assistindo a gente agora e de repente, nossa, eu sempre quis servir o exército, eu já tenho uma das formações né? Que precisa. Deixa eu tentar, né? Então, isso é uma Exatamente. informação importante, cara. E já entra como. Quando vocês passam pelo processo, são convocados, vocês chegam como aspirante ou como aspirante. como segundo tenente, como aspirante? E aí segue o mesmo processo do R2, então. Exatamente, é o mesmo processo. A gente fica lá 6 meses, não é mais um CPOR. A minha turma foi a penúltima a fazer o CPOR realmente, que a gente ficava lá junto com o corpo de alunos. Uhum. Hoje virou escola, né? Então, eles fazem geralmente lá no segundo BPE, mas ficam os 45 dias fazendo todas as instruções, tudo. A gente chega como aspira, 6 meses a gente é promovido a segundo, 3 anos primeiro tenente, 8 anos, vai embora. Ô Rocha, dá tempo ainda do Jorge entrar, hein? Dá tempo. Dá tempo. Eu tinha que falar isso. Vamos dar uma É isso. estudada. Qual que vai ser o caminho? Mas Vamos, não tem escapatória, hein? Deixa eu pensar nisso aí. Dá pra E, tentar. Lívia, uma coisa que é muito curiosa, o pessoal pergunta sempre pra gente, ainda mais na época. Você pode falar mais ou menos quanto que está hoje a faixa salarial para uma pessoa que consegue passar por essa Ó, etapa? hoje, como aspirante, eles entram ganhando quase 7 mil reais, né? Chega a 6.400 o soldo. A gente ainda tem um adicional de 12% por ser curso superior. Então, a gente que entra como técnico, a gente já vai entrar com o soldo, mais a porcentagem por ter a experiência técnica, né? E aí, se você tiver pós-graduação, mestrado, você ainda vai ganhando mais um adicional. Então, assim, gira em torno de uns 10 mil reais que dá para, assim, um aspirante até tenente fazer a carreira aí. Isso como aspirante, né? Só que É. depois, quando Aumenta. promovida a segundo, Vai primeiro aumentar um tenente, vai pouquinho, aumentar né? um pouquinho. Vai E aumentar esse um pouquinho. valor é o valor que cai na conta, né? Não é o valor bruto. Não, é o bruto, né? Ah, é o Porque bruto? aí tem o imposto de renda, come também, né? Assim como você ganha o imposto de renda, também vem tirando um monte. Mas gira em torno de uns 8,5, 9 mil reais na conta. Que cai na conta cai e na tem. conta. Porque eu lembro que na nossa época a gente tinha um soldo bem expressivo que caía na conta, só que o nosso bruto era muito maior.
Ah, Assim, então, se a gente na época tava recebendo 7, 8 mil, caía o bruto mesmo era tipo 13. é. E isso era interessante, é bom pontuar também, porque quando tinha férias, 13º e outras coisas, Tem era o auxílio bruto. Exatamente. fardamento. Então, assim, o auxílio fardamento já dá um mega de uma ajuda, Sim. né? Porque Pô, já são. saudade desses. É, era o que salvava a cada 3 anos, a gente ficava lá contando. Então, realmente, isso é uma boa ajuda pra gente. Então, em relação financeira, tanto que hoje, conversando com o pessoal da minha turma, quem sai da força tem muita dificuldade de voltar para o mundo corporativo exatamente por causa disso. Uhum. Por causa do soldo, porque fala assim, um advogado ganha no quartel, assim, na conta, 10, 12 mil reais, dependendo, né, dessas condições. Aí, quando vem para o mundo civil aqui fora, aí vai ganhar assim, não, mas é a partir de 5 mil, a partir de 4.500, a partir. Aí fala assim: não, gente, como assim? Um advogado formado com 20 anos de experiência quase ganhando. Essa é a realidade do trabalhador brasileiro. Então, assim, esse choque de realidade é muito expressivo hoje. Tem várias amigas minhas que sofreram e sofreram real mesmo, assim, de sair, enfermeiras, advogadas, de sair, assim, entrar quase em depressão e falar assim, meu Deus, e agora? Né? Para onde vou? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou manter o meu padrão de vida e fazer todos os meus planejamentos, sendo que acabou. E a maioria que ficou, às vezes, os 8 anos, como foi seu caso, né? Sim, e assim, é os 8 anos sem se planejar para a saída. Esse é um Eu ponto que a acho gente que bate muito aqui, né, esse Rô? é um ponto crucial. Não que eu tenha planejado, né? Eu não planejei, mas assim, é o que eu falo para todo mundo. Eu ainda tenho a facilidade porque eu sou da área de TI. TI hoje em dia, Exato. entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, pude tirar tirei 3 meses sabático quando eu falei, não, agora chega. Vou voltar, foi assim, muito rápido. Uhum. Foi realmente muito rápido. Então, um monte Tá de no mercado major, aquecido, coronel. né? Mercado aquecido. E fui trabalhar até em campanha política na época, que o major que trabalhou comigo lá na CIP me chamou para coordenar toda essa parte de campanha dele digital e tal. Então, assim, foi muito rápido para mim, né? Eu fui atualizar meu LinkedIn, não deu uma semana, o colega também do Adorno, que servia lá, falou assim, ele está procurando emprego e tal, ó, tem uma vaga para você aqui, vem trabalhar com a gente e tal, fui. Então, para minha área foi muito fácil. Agora, você ir para a área de contador, área de arquivo, área administrativa, então, assim, quem é formado em ADM, que vai servir o exército e depois vem para o mundo aqui Tem fora, esse nossa, choque. tem esse choque de realidade Daí a bem importância da chocante. preparação, né? Ainda Com quando tá certeza. nativa, né? Ainda mais porque é um salário expressivo. Se tiver ali um planejamento para fazer a transição, dá para fazer. O É. que às vezes não é levado em consideração é que a vaga ela é extremamente concorrida. Então Exato. você conseguir uma vaga que paga um bom salário, que tem vários benefícios. Quando você vai para o mercado de trabalho, ou você vai buscar uma vaga extremamente concorrida que vai demorar e muitas vezes você não consegue, ou você vai pegar as vagas mais tradicionais, que não vão pagar igual a vaga que foi super concorrida no caso do Exército. Agora, assim, enquanto está nativa, já ir se preparando, Com tanto certeza. questão de cursos, pós-graduações, como também já fazendo um Network. networking, exato. Esse, para mim, a chave é o networking. Isso que muda o jogo, porque você Muda o tendo jogo. ali o network e as pessoas te conhecendo, você tendo ali o histórico da pessoa, as habilidades, fica fácil você conectar com a vaga que você está buscando. Agora, quando você vai para o mercado aberto ali, de repente acabou o tempo de serviço, é muito difícil. Tirando algumas exceções que, Exato. caso que você falou da sua área. É, Muito interessante. E eu acho que é isso que o pessoal tem que ficar de olho, cara. exatamente E a essa. gente acaba entrando numa imersão, né? E você com certeza foi assim também. Eu te conheço. É, A gente gosta, né? Se identifica e aí vive, aí junta várias coisas. Pô, o salário é bom, a função se identifica, faca e na vai. caveira, vai em frente. Aí você acaba entrando em visão em túnel, né? Acaba esquecendo de ver o fora, né? E o fora, Que é o acho que uma salário hora bom, chega. você tem prestígio, Uma hora você tá chega. com um cargo ali de liderança, você tá ali fazendo N atividades. Aí quando você vai para o meio corporativo ou para o empreendedorismo, tem realmente um choque E se tem um você não se outro preparar. ponto também, né? Se a pessoa fica os 8 anos, que é o caso de muitos, como foi o meu, você ficou um pouco menos, mas ficou bastante também. É, cara, são 8 anos que a pessoa tá fora do mercado. Tudo bem, ela tá ali e ela aprendeu muita coisa boa, que se ela souber fazer uma boa, né, adaptação para os Sim. termos civis, são experiências riquíssimas.
mas são 8 anos fora do corporativo. Entendeu? Exato. E aí, dependendo da idade, porque você falou que até os 38 eles aceitam ingresso. Então, imagina a pessoa, de repente, entra, né, no limite ali, com 38, ela vai sair com Vai 40 sair com e mais de pouco. 40, Então, assim, se ela não se preparar, cara, ela vai sair com uma idade, 40 e poucos anos ainda é novo, eu sei, mas para o mercado de trabalho, dependendo da dependendo função, da área. né, é uma idade um pouco mais avançada, dependendo da área e dependendo da função. Então, se ela não tiver um preparo enquanto está na tropa, principalmente no network, nessas coisas, cara, fica complicado. Fica muito complicado e é exatamente isso que tem acontecido. Por exemplo, tem amigos nossos, advogado, que saiu e foi para o mercado e falou assim, não, mas você está muito defasado, são 8 anos que você está fazendo, que você só lidar com o direito militar. E não é bem assim que funciona, mas é exatamente o que você falou, é como a gente se posiciona, porque assim, tem muito pró. Você ter Bastante, sido militar, bastante. postura, Sim, liderança, sim. confiança, Hoje nas empresas que é é difícil de achar. muito difícil. Então, assim, eles confiam no militar, literalmente. Então, assim, quando você fala. E é muito engraçado, que na empresa onde eu trabalho hoje, eu sou a única ex-militar, obviamente, né? Quando eu falo assim, eu servi 8 anos no exército. Você serviu 8 anos no exército? Eu falei, isso explica muita coisa de você ser do jeito que você é. Eu falei assim, mas tudo bem que eu sempre fui assim, desde antes de entrar no exército. Mas assim, eles se espantam com isso, porque Não é comum. não é comum, né? Infelizmente não é uma coisa Infelizmente. comum, não é uma coisa que divulga que poderiam ter vários candidatos que realmente muito mais bem preparados do que, principalmente na parte técnica, que a gente vê, isso melhorou muito porque antigamente era assim, muitos iam para o exército como primeiro emprego. E aí começava realmente para a parte técnica dar um pouco de problema, porque assim, era um advogado que era recém-formado e você chega assim, fala, meu, vai lá, você tem que assessorar o comandante com um mega de uma bucha para resolver, e você tinha que ir lá e falar assim, tá, e aí, e agora? Aí eles começaram a aprimorar realmente porque viram que fazia falta a experiência profissional nessas áreas. Então, assim, eles começaram a mudar um pouco, até mesmo subir a régua na hora da gente fazer a inscrição e tudo. Então, tem muita gente que a gente. E dava dó, gente. A gente fazia lá, eu pegava aquela documentação e falava assim: ó, não, não dá, é nega. Por quê? Eu falei assim, porque você acabou de se formar. É Uhum. diploma, mas você acabou de se Aí tinha aquela formar, regrinha de pelo precisa menos dois dois anos de anos e experiência. tal. Mas eu queria, era sonho de muitos, alguns estavam ali na idade limite. Eu falo assim, ó, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Mas essas pessoas que são dispensadas porque de repente ainda não tem 2 anos de experiência, elas podem tentar? Pode ter, se tiver Desde que ela se tenha idade, tiver ela pode continuar idade, tentando. pode continuar tentando, vai dar os 2 anos ali. E muitos esperam, né? Porque Uhum. muitos eu falo assim, você deu nega pra mim 2 anos atrás, agora eu tô aqui. Eu falei, agora vai passar. E era muito legal porque passava. E na sua turma teve algum caso desse, da pessoa que já estava insistindo, sei lá, anos e Não, anos? Não? na minha turma não. Na minha turma, porque na minha época ainda era assim, né? Ah, sim, sim, Entrava, sim. Só não, depois que não veio tinha, essa, só essa depois. regra. Mas eu já peguei aspirante na minha sessão que veio para substituir, que era esse caso. Que era um caso que eu já tinha dispensado, principalmente sargento. Sargento a gente encontrava bastante, que eu tinha dispensado e depois de 2 anos voltou e passava lá, tenente, tô Mas aí aqui. fazia as duas no mesmo dia, tanto a de Não, sargento não quanto a de dava. oficial? Não. Agora já não dá Ah, já não é mais, mais. porque a prova é tudo no mesmo dia. Quando eu fiz, eram em dias diferentes. Tá. Era um fim de semana sargento, outro fim de E semana oficial. qual a diferença de critério para concorrer para um e para outro? Assim, é só o nível Só o superior? nível superior. Quem é o sargento técnico temporário, ele só precisa ter realmente um curso, então, por exemplo, enfermagem. Tá, Ele pode ter o curso técnico de enfermeiro, ele não precisa ser enfermeiro formado. tá. Para ser oficial, ele precisa ter o bacharel em enfermagem, entendeu? Então, assim, o curso técnico, tem a quantidade de horas, né? Que eu acho que é 1.200 horas, acho que o curso técnico, e mais de 1.200 horas dá o bacharelado lá, né? Os 3.000 e poucas horas. Então é isso que vai diferenciar, é a quantidade de horas do curso e realmente o título, né? Que é quando você é técnico, então tem técnico de edificação, por exemplo. Uhum. Entra lá na parte da CRO, que eles pegam bastante. E é muito legal, tipo, você vê assim, meu, pessoal engenheiro, edificações, você vê umas coisas assim, engenheiro mecatrônico, são assim, vagas bilhares, Olha só. muito diferentes. Então, assim, é sempre legal. O pessoal que tem uma formação
busca lá o site da segunda região, vê, inclusive o site do EB mesmo, tem lá todas as áreas de interesse do Exército, que são várias, bilhares, e você não precisa prestar na região que você quer. Então, por exemplo, eu quero só uma vaga de, sei lá, engenheiro ambiental, só tem lá em Manaus, lá na 8ª região, né? Que é Manaus. Você vai lá no site, consegue se inscrever, participa de todo o processo e aí você pode prestar a prova, não sei se hoje está assim, mas antigamente podia prestar a prova, por exemplo, em São Paulo mesmo. Olha só, cara. E aí é uma coisa assim, é muito legal. É um processo muito legal que pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Realmente o Jorge agora agora Não chegou tem sua mais hora, escapatória. muito fácil agora pro Jorge conseguir. Assim, Vai deixar todos os links aqui na descrição, até para o pessoal que tiver interesse Sim, é muito legal. acessar e conhecer um pouquinho mais. Então, basicamente, tem que ter 2 anos de experiência. Isso pro concurso de oficial. Isso. O Tem que ter o técnico e o ensino superior né? daqueles 4 anos. E tem que ter alguma área de interesse ali do Exército Agora, que tem ali. eu fiquei com uma dúvida, e eu não sei se você vai saber responder, mas veio aqui na minha cabeça. Tem muita gente, que é caso de muita gente que eu conheço, que a pessoa fez 1 ou 2 técnicos, mas aí depois fez uma pós, fez um MBA e tal. Se essa pessoa tentar o de oficial, ela não consegue porque o primeiro curso dela é o técnico ou fica valendo a pós? Ela Se você não precisa, souber, tudo bem. na verdade, assim, ela precisa ter a graduação, bacharelado. Se ela tem pós e MBA, quando a gente faz lá a avaliação de curricular, ela vai apresentar a pós e o MBA. Aí tem que ser na área de interesse do Exército. Então, por exemplo, assim, também não adianta eu fazer, eu fiz uma pós-graduação, sei lá, sou de TI, mas fiz uma pós-graduação Não, projetos até entra, mas sei lá, administração de empresa, sei lá. Tá. Negócio assim. Aí ela é ignorada porque não é da área que você vai prestar. E se for o contrário? Por exemplo, a pessoa fez um técnico, vou dar o meu exemplo, a pessoa fez um técnico de segurança corporativa, não tem nada a ver com, acho que, com nenhuma das áreas. Mas aí ela vai e faz uma pós ou um MBA em uma das áreas aí, não sei, sei lá, de TI. Que for de TI. Aí consegue? Aí depende para ver se o básico, eu não sei se, por exemplo, segurança privada entra como o curso de interesse do Exército. Então, tem que ver a grade sempre lá. Vão consultar se a primeira formação é de interesse, independente da pós ou do MBA. Entendeu? Aí após o MBA entra como pontuação. Então, se você tem, por exemplo, fiz contabilidade, fiz um MBA, sei lá, em auditoria fiscal. Beleza, conta até mesmo enfermagem, porque tem enfermeiras auditoras. Então, aí nesse caso também conta. Então, tem sempre que consultar lá a documentação que tem todas as áreas. Gente, é uma documentação gigante que você fala assim, gente, é tudo isso a área de interesse do Exército? É vasto. Nossa. É muito grande. Só que hoje a quantidade de vagas também tem diminuído bastante. Assim como o SPOR, NPOR, tem, né, teve bastante diminuição. E acho que na minha turma foi as últimas, assim, que foram bastante vagas, mas de informática nunca mais abriu 13. Nunca mais. Abria 1, 2 e defasa mesmo. Depois que eu saí, nunca mais ninguém entrou no meu lugar. Caramba. Então, assim, a sessão ficou lá abandonada. Diminuiu bastante, infelizmente. Da sua turma, você falou que eram 32. 32, quantas mulheres? Você lembra? Mulheres na minha turma, acho que não tinham 12, não chegava a 12, assim. Tinha bastante porque eram professoras, né? Como minha turma teve bastante professora, então tinha algumas matemática, história e tal, tinha até que bastante, mas a grande maioria era homens. Mas hoje já mudou um pouco, porque quando eu saí do Exército, por exemplo, nosso alojamento de oficiais lá na segunda região, porque a grande maioria de mulher vai para lá, né, por ser da área administrativa. Quando eu cheguei, era em torno de umas 20. Quando eu saí, já tinham 30, mais de quase 40 mulheres dentro do alojamento. Então, mudou-se bastante, né? Bastante mulher, principalmente por ser esposas, né? As esposas e companheiras e filhas de militares, que geralmente entram. E todas que entram, geralmente é sempre porque é esposa ou filha ou tem algum parente no meio, né? Nunca foi Conhece assim. o processo, né? Então, isso que eu ia falar. Acredito que é por causa disso também. Porque era uma coisa que quase ninguém. Não se faz propaganda na televisão, nem nada. Então, ou a pessoa conhece porque alguém que serviu fala, ou pela família, né? Pela família. É que é mais difícil ainda, porque igual no nosso caso, a gente foi pro NPOR. Eu, apesar de ser de família militar, eu não sabia, não conhecia o NPOR. Uhum. Boleta também não. Eu né? nunca tinha escutado A gente nem descobriu ali por uma sorte, por um acaso,
E aí a gente acabou O seguindo. sargento, que eu acho que era um sargento, não A gente lembro. precisa descobrir quem Ele que é falou. sargento, que pode ser o Pois mesmo é, que pode foi o ser. meu. Provavelmente. É. Ele falou assim, ele perguntou se eu queria servir, né, como recruta, eu falei que sim. Mesma coisa comigo. E aí ele falou assim, faz essa prova que vai ter daqui uns 3 dias que vai ser melhor. E aí eu fui. Deve Mas ter também nem sido o mesmo explicou, né? sargento. Coisa. Nem Não, explicou nem explicou. nada, Ele só viu falou, que eu era vai. voluntário, ele falou, não, faz essa prova aqui que vai ser melhor. Você vai ser oficial e vai ganhar R$ 2.000. É. Pô, eu já ia servir, ainda vou ganhar dinheiro. Falei, pô, aí eu fui. Melhor Acabou dando certo. coisa. Bem é. assim, bem assim. Então, assim, a gente não fica sabendo, né? Não tem propaganda, não tem nada. Nada. Então, se você não vier de família militar, Não tem. até que quando vem, às vezes não sabe, como foi o caso do Roger. Sim. Então, realmente, falta essa informação. Olha a importância, né, de você aqui com a gente, falando isso, que eu tenho certeza que tem várias mulheres que se interessam pelo militarismo. A gente vê aí nas redes sociais, né? Sim. E não sabem, não tem noção. E tá mais fácil do que eu imaginava, porque é só entrar no site, já tem lá todas as regras. A Lívia já explicou aqui até de forma mais didática. Até os 38 anos, o que é ótimo. Eu achava que era menos. É, tem que ver, tem que confirmar Não, lá, tudo bem, né? mas assim- É em torno disso. Não sei se ainda baixaram para. Eu sei que é a mesma regra ainda para QCO. É a mesma idade de corte que vale. Uhum. Então eles equipararam, né, para QCO. Então é a mesma idade. Mas todas as informações estão lá e é realmente assim, é o conhecimento, porque tem muita gente perguntando assim, mas como que você foi parar lá As dentro? pessoas não sabem. Porque não tem noção de que pode e precisa, né? Então, assim, principalmente na área da saúde, na área da saúde elas ainda vão mais porque o pessoal do serviço militar vão para as faculdades, né? Então, eles vão nas faculdades para recrutar os médicos, porque os médicos, quando eles fazem 18 anos, eles não são obrigados só vêm, né, assina, só que eles podem esperar se formar para ver se depois quer servir servir. ou se não quer, né, pegar reservista. Então, elas vão na faculdade, o pessoal do serviço militar vai nas faculdades e já fazem a palestra, inclusive, para as médicas, enfermeiras, veterinárias. Então, a área da saúde recruta bastante porque eles fazem esse trabalho dentro das faculdades. Mas as outras áreas, administração, informática, essas outras áreas, não tem conhecimento. Que é até um dos objetivos da divisão, é justamente a gente disseminar esse conhecimento e mostrar as oportunidades. Porque às vezes você vê uma pessoa com 2 anos de formado, ela não vai conseguir, é muito difícil ela já chegar num estágio, conseguiu entrar na vaga ali como aspirante, já receber esse salário. Então não é tão fácil com 2 anos de formado você já ter essa projeção de ficar 8 anos estável, com o salário aumentando. Então é uma oportunidade que às vezes a pessoa só precisa saber a vaga, conhecer, se preparar. Tem um tempo, né? Exato. Então 38, 40 anos, ela tem um tempo para se preparar, para conseguir ter essa vaga que é concorrida, mas vale a pena, né? Pelo salário demais, e toda a vale. estrutura, Demais. aprendizado e tudo que você tem ali, oportunidade no exército. Com Mas certeza. conecta muito com o nosso objetivo mesmo. E abre muitas portas, é o que eu falo. O Exército, abriu várias e várias portas, principalmente a gente servir um quartel-general, que foi o meu caso, para a área administrativa. Então, eu falo muito com o Ricardo, que o Ricardo fala assim, eu falei assim, gente, quartel-general é totalmente diferente. Quartel administrativo é totalmente diferente do que de vocês, que vão para missão mesmo e tal, não sei o que lá. E aí o Do pessoal... Auleta. Eu servi no QG também, quartel-general, Então, né? é muito diferente Olha a que era característica. caveira. E assim, às vezes a gente fala uma situação, mas como? Eu falo assim, gente, pra gente é tão comum por trabalhar na área administrativa e às vezes a gente consegue até ter muito mais feeling aqui fora, facilidade, né, por ter trabalhado num cartel administrativo do que vocês que são faca na caveira e vêm, de repente, tem que ficar, liderança na frente do computador. O papel de gestão é atrás de uma tela, e aí sofre, né, que é atrás de uma tela. Então, e abre muitas portas pra gente, realmente, assim, ali no QG ainda, do outro lado, que é a Assembleia Legislativa, a gente tem o Círculo Militar, Tem então, uma assim, localização bem estratégica. a ali, né? gente faz as formaturas que a gente fica de urso, né, lá dos empresários, então a gente tem muito network, muito, e assim, às vezes o empresário vai lá, eles colocam a gente como acompanhante e já coloca, isso é muito legal, porque a gente já pega a lista dos convidados e fala assim, procurador-geral de não sei o quê, Um network coloca poderoso. um advogado, Uhum. sei lá, o general Santos Guerra que tá lá na Serpo, coloca alguém de TI lá, porque sabe que ele é comunicações e tá lá na área de telecom, de lá, entendeu? Então, assim, é um network infinito, né? Muito bom. Nós somos da mesma turma, né? Ambos de infantaria.
Mas eu acabei optando ir para um quartel-general justamente por isso. Tanto o network eu não tinha tanta noção, descobri lá e para mim foi excelente, mas para poder aprender. Então eu trabalhei com licitação, com empenho, toda a parte de administração pública, então eu tive muita bagagem lá que eu aprendi no Exército. E depois a gente recebia muita autoridade. Então é exatamente o que você falou. Você começa a conhecer pessoas, você tem um network fora do Exército. Então abrem várias portas, a pessoa lembra de você quando você estava lá e ele já te conhece também pela postura e você está no ambiente militar também. E facilita bastante. Quando a gente vai fazer essa transição, a gente facilita muito isso. É uma força muito grande. Eu era infante de manhã, eu dava treinamento de pelotão, eu era oficial de treinamento físico também, e de tarde eu era intendente, ficava ali no computador. Intendente. Era os Só duas. na licitação. E, nossa, e época de licitação, no final do ano, vocês sofriam, porque é aquela correria. E teve amigos, assim, que saíram de lá, foram abrir empresas especializadas em licitação, porque é uma coisa falta. Que aqui fora é valorizada. Tem dois amigos que serviram comigo lá, um era do almoxarifado e o outro era das licitações. Que é o Serra e o Garcia, que inclusive a gente quer trazê-los também. E hoje eles têm uma empresa voltada para isso. Eles aprenderam, viram a oportunidade e estão ensinando hoje, com certeza. E eles estão no digital agora também. Olha aí. E tem bastante gente, porque é uma área que também falta muito. Aí você fala assim, gente, licitação. E aqui fora falta, porque tem muita empresa que quer entrar, mas não faz nem ideia de como começar, por onde começar, nem que pode. Tem muita empresa assim que não sabe. Então, assim, hoje na empresa que eu trabalho, eu peguei algumas licitações e eu falei assim, gente, mas vocês sabem o que é uma licitação também? A responsabilidade que é você ganhar uma licitação e você ter que entregar isso. Não é simplesmente só ganhar, né? Tem todo um decorrer. Olha quanta coisa aprende dentro do Exército, né? O pessoal de fora acha que é só gritar, correr e rastejar, né? Também, a gente ainda gosta disso, né? A gente é um pouquinho pancada na cabeça, a gente ainda gosta. Mas tem bastante coisa, bastante coisa. Muito. Principalmente sobre pessoas, sobre gestão de pessoas, fazer isso durante uma crise, que é o que você faz hoje ainda, Exato. que eu sei. Né, lidar com uma crise, montar um gabinete de crise, ter aquele equilíbrio emocional. Nossa, no meio do todo mundo, o mundo vai acabar, e você, não, calma, é assim, assado. Isso aí é o Exército que te ensina. Porque independente da área técnica que você está atuando, isso tem que estar todo dia ali. Então, todo dia você vai estar lidando com o subordinado, com o superior. Então, você desenvolve, você é obrigado a desenvolver várias soft skills ali durante o período que está servindo. Então, não é só a parte técnica. Você tem todas umas habilidades comportamentais que você desenvolve. E aí vem o nosso desafio, porque são dois, né, na verdade. Primeiro, levar essa informação que é o que você está fazendo para quem não sabe, quem não conhece. Eu tenho certeza que tem um monte de mulheres aí que nem imaginavam. Inclusive, eu tive uma ideia aqui, cara. Vai por a frente. Uma ideia aqui, cara. Dá pra gente ainda colocar nossas esposas e depois trazer elas aqui no podcast. Exatamente. Aí, cara, fechou. Minha esposa é nutricionista, então tem a vaga. Tem alguma coisa de logística lá? Tem. Logística, não sei. Logística, não sei. Nutricionista, com certeza tem. Olha, se tiver logística, meu amor, já estamos esquematizando aqui ao vivo. Já. E engraçado, porque muitos fazem isso, que é o que a gente fala, né? O melhor bico que tem pro marido é colocar uma mulher trabalhando para ajudar dentro de casa. Então, assim, é um jeito da gente entrevistar elas depois. Isso aí. Assim, já junto o útil ao agradável, né? Mas tem bastante. Brincadeiras à parte, mas não é muito brincadeira, não. Vou pensar mesmo nisso. Mas olha, eu tô pensando, de verdade. Mas eu tava pensando aqui, né? São dois papéis. Primeiro, a gente levar essa informação, que é o que você tá fazendo, e a gente já quer também falar para você o seguinte: todas essas suas amigas que serviram com você, que até você comentou que tem essa dificuldade, já estão mais do que convidadas. Depois a gente conversa nos bastidores para você trazer, para elas também compartilhar as histórias aqui, porque vão servir de incentivo, assim como a sua, vão servir de incentivo para outras mulheres, né? Até a parte de se preparar para quem já está lá dentro, ou a parte de querer servir mesmo, que eu acho que é a maioria das mulheres, muitas eu já vejo que, nossa, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, e às vezes as pessoas focam só ESA, SpaceX, e em um escalão bem menor, NPOR e CPOR, porque também tem muita gente que não conhece. Essa outra parte que você está dizendo, acho que 0,001% das pessoas sabem. E quando tem outras oportunidades também, tem outras carreira, tem e outras. E quando filtra para segmento feminino, acho que esse percentual cai mais ainda. Cai mais ainda. Então, teu papel aqui hoje é fundamental, tenho certeza, né, que vai chegar em um monte de gente aí. Agora eu fiquei com uma dúvida. Você entrou, passou no processo,
como que funciona a parte de adaptação ao militarismo para vocês? Eu sei que tem um acampamento, né? Tem Como que funciona? o piquenique, né, gente? Vamos combinar, como né? é que é? Meu piquenique. Eu falo assim, eu vou até com o meu piquenique, porque assim, foi. Não tem como comparar, Leto. Não tem como comparar, falar assim, cara, pega uma história de um Até porque sargento. as finalidades são A finalidade diferentes. é outra, né? exato. Mas eu fiquei curioso A justamente finalidade por é isso. Como que O exatamente pessoal não outra. volta mais, né? Não, Some. exato, tipo assim, Exato. que realmente é uma característica totalmente diferente, porque a gente está entrando para fazer uma missão totalmente diferente, né? A gente, Administrativo. apesar de algum outro acabar indo para a tropa e vai ser, né, comandante de companhia, alguma coisa assim, por conta da patente somente. Mas a finalidade é diferente. Então, mas a gente fez os 45 dias, então a gente ficou lá no CPUR, no caso da minha turma, né? Tem todas as instruções, então ordem unida, aí a gente fica lá fazendo. E o nosso campo foi junto com os alunos do CPUR, no caso, né? Eles aproveitaram para fazer, mas como tinha uma grande quantidade de gente na minha turma, no Mais caso, do que o próprio CPR, né? Que o CPR por arma são 25, né? No CPR. 25. tinha Vocês estavam bastante. em 30 e... Tava 32. Mais que os alunos. E aí eles queriam fazer junto, acabou que não rolou de fazer junto. E aí fizeram não deu 24, deu, 48 horas. 36 e uns quebrados, né? Para não falar 48 horas, que a gente foi realmente só para adaptar. Então a gente fez lá, montamos o bivac. E é uma realidade assim que você pega 12 mulheres, querendo ou não, aí você fala assim, tá, a gente vai pro meio do mato, banheiro, banho, não tinha alojamento. Hoje, já dependendo da turma que vai, fala, não, faz aí perto de um alojamento, deixa as mulheres no alojamento, porque a logística é muito grande, até mesmo para quem planeja, porque, por exemplo, você levar só homem é uma logística, você levar homem e levar uma única mulher, você já muda completamente, porque você tem que pensar nessa onde ela vai ficar, onde ela vai dormir, onde ela vai comer, e aí você tem que pensar em proteger, porque querendo ou não, tem toda a questão, né, de homem, mulher e tal, enfim, então a logística é totalmente diferente, e aí você pega, as mulheres ficam menstruadas, e você tem que pensar tudo isso, que você tá ali no meio do mato, você tá menstruado, só lamento. Na minha época era assim. Então, hoje já não é mais assim. Eles tentam, né, melhorar um pouco da infraestrutura. E aí você vai entrar sempre naquele meio, mas, né, é militar, não é e tal, enfim. Aí é uma outra guerra que também Uhum. a gente entende, mas essa adaptação é realmente tirar da zona de conforto. Todo aquele trabalho que a gente fez no bootcamp, Uhum. que mesmo assim ainda era um conforto porque a gente estava em alojamento e tal, não sei o Tava quê. mel, né? Tava um mel, foi um mel, né? O povo não teve nem sofrer aquilo lá. Mas, enfim, você fazer isso no meio do mato, realmente, quando você vê lá, você vai abrir a portinha, você vai ver aquele buraco no meio Uhum. igual a todo mundo. Uhum. E aí as mulheradas olham e falam assim, gente, eu não consigo, eu não vou, chora. E aí começa, né, aquela outra batalha, e tem que ficar acordado, porque a gente ficou acordado praticamente a noite toda, e vai revisando, porque você tá de serviço lá, querendo ou não, você fica lá fazendo nada. Aí escuta um barulho de bicho, mulher grita, não sei o quê. Então, gente, é loucura. Você fala assim, assim, até mesmo pra você, eu por ser mulher, e você sabe que eu sou muito prática, né? Então, assim, às vezes eu olhava assim e você tem que lidar com, porque é um emocional seu que você tem que lidar, que você tem que entender o lado daquela outra pessoa que nunca saiu, gente, de uma. A gente teve esse problema lá no bootcamp, que assim, saiu da zona de conforto, falar, não, eu quero a minha cama, eu quero minha coberta, eu quero meu edredom. E aquilo foi um desafio. Você sair da sua zona de conforto é o maior desafio. Então, eu acho que isso foi a maior lição que eu aprendi lá. E tem que rastejar, assim, ó. Vai levar os mortos, né? Que a gente pega e coloca igual para todo mundo. Não tem essa. Tenho certeza que foi o que lembram, talvez a lembrança mais forte, apesar de ter sido só algumas horas, né? Você falou, Sim. acho que não deu nem 42 Não, horas. não deu 48 horas. Mas Não deu 2 dias. com certeza todo mundo lembra. Lembra. E é a parte legal ao mesmo tempo. É, né? exato. Na hora sofre, mas depois. Depois é o que sofre, lembra, você vai é o que fazer fica. orientação, aí você vai passar pelos carrapatos, Sim. e não sei o quê. É tudo. Teve desligamento?
Alguém Não, desistiu? não, ninguém desistiu. Da minha turma, ninguém desistiu. Não tinha como, gente. Não tinha como Não desistir. leva Porque... muito em consideração, Não. porque aqui é a faca na É. caveira, entendeu? Então, Não tinha como. Porque foi muito engraçado, que você fala assim, meu, a marcha de vocês, a não sei quantos quilômetros, equipado, com fuzil e tudo. A nossa, falar, não leva nem o pau de fogo, porque senão vai dar problema e tal, não sei o quê. E aí a gente fez lá no segundo BPE, eles passam no meio da favela, a gente passa, né, no meio não, né, beirando o muro ali tem uma comunidade. E aí, no meio da volta, e a mulher fala assim, eu preciso ir no banheiro. Então, para no alojamento. E aí, os sargentos, que ficam -3 graus lá na ESA e tal, olhavam e falavam assim, meu, olha que baixaria. Porque é muito diferente, não tem como comparar. E aí, a gente volta realmente assim, que o foco o foco é também outro, é o foco é totalmente outro. outro. Então, assim, a gente preparar essa galera... Obviamente tem, principalmente da pressão psicológica, que é você lidar com a hierarquia, tipo assim, cara, eu tô mandando, não vou discutir com você, eu tô mandando e você vai fazer, não importa se você tá técnico, a gente tá aqui para assessorar, a gente como técnico estamos aqui para assessorar os comandantes, os coronéis, major, independente do que for. Mas isso não é regra, né? A gente só assessora, a gente não toma decisão. Então, entender tudo isso é meio chocante, assim. Então, teve muita gente não desistiu na hora do curso, mas 2 anos depois pede para sair. Acabou saindo por conta Acabou desse saindo. aspecto. Acabou saindo por falta de adaptação. Hoje, mais ainda do que ainda na minha época. Hoje, volto lá no QG e falo assim: fulano de tal não ficou 3 anos, encheu o saco já e saiu porque não sabe lidar com essa situação. De realmente lidar com ordem. Falar assim: não, você tá fazendo o que eu tô mandando. Eu falo, mas tá errado. Eu falo, tá bom, mas eu tô mandando. Então, assim, lidar com isso tem sido hoje mais difícil pra galera. E das experiências na ativa sua, qual foi a experiência que você achou que mais enriqueceu ali, até que de repente que você usa hoje ainda ou não, mas Eu de uma acho forma geral? que eu aproveitei os 8 anos da minha experiência, na verdade, né? Porque quando eu entrei no exército, eu já tinha 10 anos de profissão, né? Porque eu comecei dos 15, Até então já. esqueci de te falar, você entrou com quantos anos? Eu entrei com. Nossa, Leito, que pergunta difícil. 2014, eu tô com 37 hoje. 2014, eu tava com 20 e pouquinho, Tá. 25 anos, mais ou menos, né? Que eu tava. E saí com 33, 34. Tá. Fazem as contas aí, depois aí vocês Você botam entrou lá quando no eu tava comentário. saindo. É verdade. Entrei em 2014 e então eu já tinha né, alguns anos aí, 12 anos já na área de TI. Então, assim, quando eu entrei, bagagem de realmente de TI, eu já tinha bastante. Então, foi muito assim, a questão porque a gente já chega, como a gente chega aspirante, né, por conta da posição, eu já cheguei como líder de seção, eu já cheguei como chefe de seção, não tive essa opção de escolha. Não, você tá aqui, você vai substituir, o fulano vai sair, você vai entrar. É assim que funciona, não existe vácuo de poder, né? Tá aí. É a sua missão, beleza. Então, assim, os 8 anos, para mim, eu vejo hoje, você falou de crise, semana passada eu estava numa crise no trabalho. Então, sei. comentou, né? Porque eu fiquei 60 horas no ar. Foram, tipo, 60 horas literalmente no ar. Fala assim, meu, você tá grávida, é insano e tal, não sei o que lá. Assim, não precisa citar nome de empresa Aham. nem nada, mas você pode dizer superficialmente o que era? Nossa, eu trabalho numa empresa de internet, né, de nuvem privada, então a gente é uma nuvem privada, eu falo assim que a gente é um mini Google, né? Então, a gente tem empresas que se hospedam no nosso data center e o nosso data center não que morreu, né? A gente perdeu a conexão, então até a gente conseguir reestabelecer a conexão com todos os clientes, a gente ficou totalmente fora do ar por 2 Ou horas. seja, a crise. Foi assim, Falou a não. crise. Imagina, Você tinha a pedido gente uma tal- tem. E assim, gente, foi muita loucura, porque é nessas horas que a gente vê como o exército prepara a gente emocionalmente para essas situações de crise que o pessoal civil aqui fora não tem.
Não tem, você fala assim, gente, não tem. Por isso que a gente treina PDA e você fala assim, meu, olha só que engraçado, né? Que a gente chega lá e fala assim, meu, PDA no QG. Pra que serve um PDA no QG? O pessoal só Ah, é plano. Só Que a gente pra quem fala. tá ouvindo saber. É o plano de Plano de acionamento, né? plano Como de se fosse chamada. Sim, quando tem realmente uma crise dentro do quartel que a gente aciona o PDA e a gente tem lá tudo escritinho. Então, assim, o comandante da guarda vai para onde, o rondante vai funções e para onde, responsabilidades, né? o oficial de dia vai fazer o quê, o superior de dia vai fazer o quê. Então, tudo isso a gente tem escrito. Vai a primeira força de reação que vai para o foco do problema, para ver realmente o que Você vê aconteceu. como tudo isso é aplicável aqui Muito, fora, só muda os muito, termos, só aqui nada muda. mais é do que montar um gabinete de crise, gerenciar a crise, colocar ali Exato. cada um na sua função, mas é isso, é o que a gente executava no quartel. Por isso que eu falo, tem muita coisa em comum, muito, mais do que as pessoas imaginam, só que Exato. elas às vezes esquecem de fazer as adaptações. Exato. Né? E ter, né, alguém junto, já com essa experiência para poder ajudar é essencial. Por isso que o Rocha comentou aquela hora e eu reforço. É também uma missão, não. Aliás, uma das principais missões aqui do Hub é essa, é trazer pessoas que já têm experiência, que é o que você está fazendo aqui, compartilhar essa experiência e depois, se precisar, ainda direcionar em conjunto Exato. para as pessoas. Até capacitar para uma vaga específica. Sim, E uma das coisas que eu gosto muito do Exército, eu sou um cara bem sistemático, metódico, e no Exército você tem manual para tudo. Você tem manual, você tem instrução para tudo. Não tem Para dúvida. andar pro lado ali você tem, faça isso, faça aquilo, então é muito bom. E quando você vai para o meio corporativo, para o empreendedorismo, você vê que é muito difícil você achar isso nas empresas, tirando empresas grandes, claro. Então você ter ali tudo bem detalhado, bem estruturado, ter os procedimentos operacionais padrão e tudo mais, é muito raro você ver. E o Exército tem tudo. Então eu lembro quando eu cheguei aspirante, lá me falaram, você tem que fazer isso e aquilo. Mas aí quando eu comecei a procurar e ver os manuais, eu vi que tinha um material riquíssimo. Então tanto o programa de excelência gerencial que tem no Exército e outras coisas, que a gente acaba não dando valor e nem conhece, porque sempre acha que é faca na caveira, é só combate, guerra e Vocês não tem essa parte lembram que administrativa. quando tinha instrução, uma coisa sempre tinha que fazer aquele plano de segurança? Sim. Se você pegar o plano de segurança, você vai ver que Plano de segurança, nas QTS, empresas todo planejamento. Todo planejamento. tudo. Isso é Então, assim, excepcional. Tudo é aplicável, muito E bom. você leva realmente isso para a vida corporativa depois que você sai. Só que você também tem que aprender a lidar. E é o que eu falo para as meninas e para quem tá lá. Eu falei assim, porque todo mundo fala assim, meu, o que eu vou colocar no meu currículo depois que eu terminei os 8 anos? Eu falei assim, gente, Tem é muita tanta coisa que a Tem gente, é assim, é o jeito que você se vende, Sim. né? Porque é tanta coisa que a gente pode realmente trazer aqui para fora. E assim, foi muito engraçado, porque nessa crise que se instaurou, foram 2 horas que a gente ficou fora do ar, que poderiam ser 15 minutos se todo mundo tivesse alinhado. Porque aí começa o desespero, e principalmente assim, né, dos de cima, porque fala assim, gente, é cliente ligando e tal, não sei o quê. E aí tem um pessoal técnico numa sala e todo mundo quer entrar nessa sala de crise e a gente tentou segurar ao máximo, de repente tinha 20 pessoas dentro de uma sala e 3 resolvendo o problema, aí você fala assim, meu, pra quê? Aí eu tirei toda a minha equipe, porque hoje eu sou líder do suporte, né? Então eu tirei toda a equipe da minha sala, fui para uma outra salinha e falei assim, ó, fulano, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso e tal, tal e tal. Veio o lado militar. Deixa, não, porque senão a galera surta mesmo, sim, e surta mesmo. E na crise principalmente. Principalmente, porque aí fala assim, meu, tem cliente ligando e tal. E tinha cliente me ligando, porque meu WhatsApp, né, é 24 horas. Eu falei assim, cara, eu sei que eu tenho um caminhão parado lá e vai pagar milhões, mas eu tenho 2 pessoas numa mesa de cirurgia também. Então, assim, você tem que saber. Eu sei que o Zezinho do mercado e até o cara da maior multinacional que a gente trabalha tem que ter a mesma prioridade, que pro cliente ele quer ser tratado, Sim. obviamente, com a mesma prioridade. Só que a gente tem que ter o senso de criticidade. Sim. Então, assim, nessa hora, a gente equipara todo mundo e fala, gente, ó, vai funcionar assim. Então, você vai pegando, vai colocando na minha fila aqui para ver quem que tá com problema, porque não foi 100% dos clientes, mas, obviamente, grande parte. Então, a gente vai tratando assim. E a gente tá aqui. A nossa missão é o quê? Apagar o incêndio. Vamos controlar enquanto vai descobrir o foco. A nossa missão é essa. Quem está descobrindo foco, eu não tô nem vendo. Eu não quero saber, porque eu não vou ajudar. Às vezes você vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, você ter essa visão toda aqui, querendo ou não, Excelente.
é sensacional, porque você consegue realmente controlar tudo de uma forma, né? Vai brigar depois, e aí também, né? Cada um com seus problemas, mas a missão foi cumprida. Então, acabou. Né? Obviamente, depois tem que, é o que você falou, dos procedimentos, né? O que falta? Falta muito, muito. Tem várias empresas que falta realmente descrever e falar assim, cara, qual é a sua responsabilidade? O que eu tenho que fazer? Qual que é de fato a minha missão? Até onde eu vou? Porque eu vou até aqui, daqui para frente, o que acontece? Eu preciso saber o que acontece, porque senão também vai escalar sempre crise, vai chegar aqui, vai todo mundo morrer? Aí nesse ponto o exército ensina muito, porque para Muito. tudo tem manual, para tudo tem procedimento, Tem um pra tudo padrão, tem tem tudo. uma Não tem dúvida, padronização. né? Você pode se adaptar uma coisa ou outra, mas tem tudo ali. Tem tudo. Tem tudo. Eu E falo a que gente chega em empresas, às vezes não tem nada. nada, aí você tem que construir tudo. Dependendo do temperamento de quem tá em cima da empresa, se for sanguíneo não vai ter nada, mas é tudo no gogó. É, Mas assim, uma coisa muito rica que você falou agora, porque durante a crise, as pessoas elas despertam comportamentos, uhum, né? Quem não tem um equilíbrio emocional muito vai pra adaptativo, vala. se descontrola. E nessa hora, essas pessoas que se descontrolam emocionalmente durante uma crise, durante pressão, elas tendem a aceitar, eu diria até vou mudar minhas palavras, elas tendem a precisar de comando, Exato. porque senão elas se perdem. A pessoa fica tão desesperada, não sabe pra onde vai, né? Aquela figura da barata tonta, né? Que ela necessita de alguém chegar e falar: ei, faz isso, 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 É isso. isso. Que é o que ela falou. Então, olha a importância, né? De quem tem essa experiência oriunda da caserna, quem já tem essa expertise, para no momento de crise desse, independente da função, né? Porque com certeza tinha pessoas acima de você, Sim. mas que num determinado momento você teve que bater mais forte e falar: é assim, assim, assim. Porque até hierarquicamente falando, não é porque a pessoa está numa hierarquia superior à sua que ela vai saber talvez ter o mesmo equilíbrio emocional que você tem. Exato. Não é à toa que você é a líder do processo quando acontece um caso de crise. Olha que importância isso, né, para quem veio do exército. E aí eu faço a provocação, empresas, né? Empresas sabem disso? Se soubessem, contratariam ex-militares para gerenciamento de crise. Contratariam ex-militares para a área de resiliência, que é uma área que está crescendo em várias empresas, que é a área que cuida dessa parte de crises, de continuidade do negócio, que é o famoso Business Continuity Plan, né? Uhum. Que é as empresas maiores hoje têm um departamento de resiliência ou de continuidade de negócio que sempre que acontece uma crise, como foi a pandemia, greve dos caminhoneiros, né? Quando aconteceu a greve dos caminhoneiros, eu estava na empresa logística, que era a Philip Morris. Sim. Foi uma crise para a empresa. Essa sua que você citou é uma crise que para tudo. Aí tem geralmente tem uma área responsável por isso. Por isso. E aí, por que não contrata os ex-militares para cuidar dessa área? Cara, ia ser perfeito. E o interessante é que o exército ele não tem cursos teóricos para te ensinar isso. Nada. É na prática. É o O que é dia a mais dia. rico ainda. Exatamente. Mais rico ainda. Aí são dois pontos. Primeiro, as empresas não conhecem, né? E segundo, às vezes o militar também não tem essa visão de que ele precisa pelo menos de um ensino superior ali, né? Para quando ele sair, ele já está com a experiência, já está com o ensino superior, aplica para uma vaga de resiliência, por exemplo, dentro de uma empresa. Então são os dois pontos, né? Porque ele tem a parte prática que é mais difícil. Então, se ele consegue se aprimorar com conhecimento, com uma parte teórica, ele une os dois e aí realmente ele consegue estar numa vaga de liderança tranquilamente. E parabéns, viu? Parabéns por... Pô, e aí, detalhe, gestante pro Davi ali, né? Exatamente. Mesmo assim, ó, plena, Não, mantendo ó, tem aqui, que- aqui, tal. Isso E aí, tem que cara. ser, porque é o que eu falo assim, é a responsabilidade do cargo, né? E é o que a gente fala, converso muito com o Ricardo em casa, falo assim, porque o pessoal acha que cargo de gestão, de liderança e tal, não sei o que, o pessoal romantiza, né? Esses tipos de cargo. Inclusive, no começo do ano, eu fiz uma entrevista que era para sair dessa minha empresa e me perguntaram isso. Falaram assim, nossa, mas é porque você não vai exercer. Eu falo assim, gente, às vezes as pessoas romantizam tanto um cargo de liderança e não sabem a responsabilidade que é. Porque é muita gente que, assim, é literalmente a sua tropa se espelha. Então, se você é um mau líder, um mau gestor, alguma coisa, você vai desmotivar toda a sua equipe. Você vai trazer outros problemas que o pessoal acha que é só sentar numa cadeira e dar ordem. E não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Porque tem outros problemas a se resolver.
Então, às vezes, seria muito mais fácil você só falar, não, cara, eu só tô aqui, ó. Executora, né? Só vou voltar a ser programadora aqui, bonitinho, escrever meu código e, ó, O pessoal realmente faz. confunde isso, né? O pessoal Muito. acaba associando o fato de, a pessoa não sai muito, não sabe o quê, é porque não faz nada. Vai A achando. responsabilidade é muito maior. E aí, Lívia, é uma achando. coisa até que eu vejo muito no empreendedorismo. Às vezes eu conversando, dando consultoria, pergunto, né, pro empreendedor, o cara que quer empreender. E aí uma das respostas que eu constantemente escuto é que quer ser empreendedor, quer estar à frente ali da empresa para não ter ninguém cobrando, para não ser Exato. chefe, para ser chefe, para poder acordar a qualquer hora. Só que é o Exato. contrário, é exatamente o que você está É. falando sobre liderança. Então, quando eu já escuto esse papo, eu falo assim, ó, você não está pronto para ser Não. empreendedor, porque é completamente o É contrário. diferente disso. Você vai ter vários chefes que são seus clientes. Não você tem vai hora ter- pra terminar. Você não tem hora, você tem que dar o resultado. Então, talvez você tenha mais perfil para ser um colaborador, ter Exato. alguém à frente, porque aí você vai conseguir ali estar mais tranquilo, você porque é quer. outra pegada. Muito Exato. legal você ter trago aqui o conceito de crise, porque é um conceito que eu gosto muito. É. Porque realmente é nessas horas que todo mundo se demonstra, sabe, na sua Sim, essência. e é. E você vê quem tá preparado ou não, que foi o que a gente fez lá no Eu fui no bootcamp, foi isso. exatamente. Ali você consegue distinguir. E Exato. falando em crise, Auleta, acho que tá na hora, hein? Tá na hora, é mesmo. Olha que conexão boa, né? Bom, o papo tá muito bom, sei que você falou bastante coisa aí legal. Ai, Mas como todo mundo na vida, passei por isso, o Rocha e todos os convidados, com certeza, não vem falar que não lembra. ai, meu Deus Com certeza do você céu. passou por algum momento de bizonhice. Com certeza, ainda mais no Ah, início, no sei lá, início, com errou alguma certeza. coisa. Mas tem que ser uma coisa legal. Ah, foi só na formatura. Quem nunca erra o lado? Quem nunca tem Viu o- como achamos? Quem nunca leva lá a fitinha amarrada, né? No Pra saber o que é pulso, direita pra e saber o que é esquerda. direita e o que é esquerda. Então, essa acho que com certeza Esse foi. é o símbolo do nosso quadro, né, Rocha? Não. A gente tá- É uma chave simbólica só, né? Então, Representa quando a um gente, chaveirinho, né? quando a gente pede alguma coisa no exército, a gente recebe alguma coisa A muito gente maior. recebe, não é Então, só verdade. um simbolismo mesmo. Então, Não. conta pra gente, Lívia, alguma Eu acho história que que você já foi bizonha. foi a maior, assim, que eu já tive, né? Até porque, como eu falei, como eu conheci o exército através de um militar, então eu tinha muita convivência e foi assim, não, é meu nome que você tá levando, porque fui eu que te apresentei o exército, você não vai errar nunca. Então era assim, era quase uma aula particular de como entrar no exército. Então eu já entrei um pouco preparada, né, para isso. E acho que a maior foi isso, foi na formatura, né? Aí, em vez assim, a corneta, a gente assimilar o toque de corneta, pouco que é em tempo, pouco pouco tempo, que é direito, que é esquerda. Então, era muito assim. E aí eu virei pro lado errado na minha Foi formatura. só você? Não, era porque assim, como eu era a última, porque eu era pequenininha, né? Era não, né? Sou pequenininha, então essa foi a minha sorte, que aí eu fico, né, na retaguarda da tropa. Quase ninguém viu. Quase então. ninguém vê. Você não tava em destaque ali, Não né? tava, porque a Menos minha mal, altura, menos graças mal. a Deus, mas a de trás, que era eu e mais uma atrás, aí foi também pro lado errado, que é normal, E era né? formatura do quê? Na minha formatura mesmo, na sua minha, própria... na minha no final ali, formatura. formatura. Formatura de, Tranquilo, formação Aí mesmo. quando tava lá, ninguém viu, rapidinho voltou. Voltou, ninguém vê e tal, aí sempre tem, Ah, né? mas até que Tem foi tranquilo jeito. dela. Não, foi Foi, tranquilo. Não tem outra, mas tem. não é Pior que possível, não não teve tem, nenhuma Pode outra ser de alguém, bizonhada. então. Alguém que você, nesse tempo aí que você presenciou, Nossa senhora, aí E- tem. Aí tem um monte. aí- uma engraçada que você merda. lembra. Não precisa citar nomes, tá? Ai. Pra não arranjar confusão. Pode falar em código. Nossa senhora. deixa Uma eu que ver. você que te marcou ali, que você falou, como conseguiu? Pode falar, Olha. só não citar nomes, que a pessoa também... Ai, Igual o tem- 19, né? É. Que não cita nome, ele foi lá, foi É falando, o se 20. empolgou, falou. Nossa, é pior que eu não lembro, gente, juro, por tudo, assim, não tem muito, porque é o que eu falo, assim, quartel administrativo é muito Quando vocês diferente. foram pro acampamento, você não lembra de nada assim diferente? Que... Não teve, só essas Só os- mulherada chorando e gritando, falando que não ia, não ficava e tal, não sei o quê, não teve nenhuma bizonhice, assim, sabe, mais assim, estranha, porque eu sempre fui muito focada no meu, né, então, tipo assim, o que acontecia com os outros também era problema dos outros, não nunca era perdeu problema nada? O meu. nome disso é Nunca colérico. perdi Olha nada. só, nunca perdeu nada, hein, Auleta? Nunca perdi nada, Quase igual você. o kitzinho era, Perdia tudo. tudo vedado, não fazia barulho na minha mochila, que era tipo assim, até os kits colocava lá Até os kit eu perdia, paninhos. Imagina, não Eu ia perdia faca na nada. caveira, aí os kits caíam no meio do caminho. Nada, meus Aí kits quando não eu parava faziam pra nenhum fazer manutenção, eu barulho. falei, cadê meu kit, velho? Eu sei lá, ficou num... Não Ah, tive caiu. nada, assim, sempre fui muito disciplinadinha, assim, nesse ponto.
Mas acho que essa foi a minha maior bizonhice. Pelo menos saiu uma bizonhice. Sabe? Saiu, não, Eu sai tinha que ter. sempre, A né? formatura, Vocês só sabem. para o pessoal entender o que que é a formatura, no seu caso, da bizonhice, foi a formatura realmente de formação. Mas o que que é a formatura ali para o pessoal entender, geralmente? Isso é uma, Quando a é uma gente- pergunta boa. Porque a Fran, uma vez quando eu falei formatura, eu falei, mas vocês vão ganhar um diploma? Vocês vão. Não é formatura formando em em quê? faculdade. Não é colação Não é de colação de grau. Explica pro não. pessoal o que É é que a formatura. gente realmente, depois que a gente passa o período de adaptação, né, e a gente consegue ficar e ter todos os méritos, a gente realmente faz uma solenidade, né, que a gente chama de formatura, para representar aquele momento que a gente realmente vai colocar a nossa bandeira no peito e levar isso. Então, a gente faz o juramento à bandeira, né, a gente que é oficial recebe lá nossas espadas dos pais, né, do quem vai lá representar. Então, realmente é a consagração de que a gente conseguiu e dali para frente vai ser sangue VO o resto da vida. E qualquer evento, né? A Qualquer recepção, evento. tudo chama de formatura. Chama de formatura, qualquer coisa. Então, 7 de setembro, 25 de agosto, que foi agora, né? Dia do soldado, que inclusive teve bastante formatura que a gente participa. Então, a formatura é realmente uma solenidade que a gente comemora, né? É uma comemoração de algum fato importante nosso da caserna. E pra você era tranquilo ficar parada lá, estática? Meu, sempre foi. A minha formatura foi na chuva, mas chuva Exatamente. chuva real, assim, e tipo assim, não tinha essa não, foi na chuva, molhamos o Alfa, ai, mas o Alfa, cara, E a gente tava de branco. AZM, nossa. A gente formou de pior. branco, então. Mas Pior. deu tudo certo. Acho que foi só a nossa turma e mais uma, né, que formou de branco, né? Eu acho que foi Depois só a parou. gente. Foi Acho só que a gente? depois- eu acho que depois o pessoal tudo formou de cinza, se eu não me engano. Chuva, O nosso foi o verde, graças a Deus. Só que o ruim da mulher é o salto, né? Porque querendo ou não, além disso tudo, a gente ainda tem que ficar com aquele saltinho. Ah, é saltinho, quadradinho, mas vai lá. É Lívia, cruel. a experiência militar, podemos dizer que foi uma das melhores experiências que você teve? Ou a que Com mais certeza. somou? É. Eu acho que com certeza, assim, como eu falo assim, eu tenho orgulho de ter sido militar, graças a Deus, sou até hoje, levo isso para a vida, levo isso para meus filhos, para todo mundo, e eu acho que assim, eu falo assim, escutar o hino do Brasil até hoje me arrepia. Me arrepia, assim, quando a gente fala assim, Pátria Amada Brasil mesmo, me arrepia, assim, inteirinha. Todas as vezes, em 8 anos que eu estive em forma, todas as vezes, realmente, assim, você viver aquilo é muito, assim, gratificante. Tive a oportunidade de ir para isso com meu irmão, ele é professor de uma escola ângulo, né, lá no Morumbi, e eles estavam tendo problema na hora do hino com as crianças, que as crianças não respeitavam o hino, tudo. Ele falou assim, irmã, eu tive uma ideia, porque eles queriam cortar o hino da escola. E meu irmão achou aquilo um absurdo, falou assim, eu tive uma ideia, vai lá fardada para você mostrar para as crianças, né? Então, quando eu cheguei lá fardada, a criançada, passei em sala por sala, expliquei o que era o hino e tal, a importância deles cantarem o hino, e foi assim, juntar todas aquelas crianças certinhas, assim, bonitinho, quietinhos, com a mãozinha no peito, prestando lá a sua continência para a bandeira. Então, assim, são essas, sabe, situações que você fala, meu, vale muito a pena. Vale Atitude muito a simples, pena. né? Mas assim, o impacto que Sim, tem na vida da criança. e assim, eu falo até mais hoje em dia mesmo, porque a criançada hoje em dia, com acesso à internet, vê esse monte de coisa, então você levar um pouco desse civismo para eles é muito legal. É muito legal, né? é Hoje em necessário. dia o negócio tá louco. tá diferente, tá estranho. Lívia, o Auleta te fez essa pergunta sobre a sua experiência militar. E quando você estava na caserna, você lembra de 2 soft skills ali que você desenvolveu, ou que você aprimorou, ou que você leva para a sua vida hoje, que você aprendeu na caserna? Você falou bastante da parte de gerenciamento de crise, mas tem 2 ali que você consegue pontuar? Eu acho que a liderança, com certeza, até mesmo pelo fato de eu começar já como líder de seção, então e eu sempre trabalhei com homens, né? Por ser parte de TI, sempre fui homem. Então, liderar o segmento masculino, para você que é mulher, obviamente você tem diversos outros desafios que daria mais horas e horas e horas de papo, porque realmente, assim, você tem que ter uma postura diferente, você tem que ter um comportamento diferente e fazer eles entenderem que você está ali não só por estar ali, porque você está ali por um cargo, você está realmente ali
no meu caso, foi realmente por causa da área profissional. Então, acho que essa maturidade de liderança e posicionamento foi uma coisa que eu realmente desenvolvi muito lá e determinação, né? Assim, cara, pra mim era assim, falava assim, você não consegue. Eu falava, meu querido, vamos lá. Você já teve experiência estando à frente de alguma coisa antes do exército? Não, Foi no exército, mas foi você no desenvolveu a exército, liderança? foi no exército. Foi no exército que eu realmente tive. Nas outras experiências sempre foi é, só o mais um, né? O colaborador mesmo, a frente de equipe não. Olha que legal, Eu o fui lá. impacto que teve hoje na vida profissional. Sim, hoje. Então, E aí determinação hoje e é liderança. sempre assim, né? Meus times hoje, comecei na empresa que eu tô com um time de 5 pessoas, hoje eu já tô com um time de 14 pessoas. Me colocaram para resolver outro BOzão. Falaram assim, não, vai lá que você tem perfil para isso. Então, isso realmente é uma coisa que eu desenvolvi lá. Lívia, parabéns. Você é um Obrigada. exemplo de verdade. Já te conhecia, já vi você, inclusive, na prática em outras, né, em Então, outras ocasiões. E ali me encantei mesmo, de verdade. Eu, minha esposa, que te conheceu também. sim, Caramba, diferente. Eu sei que não é nem metade da tua história. Eu sei que você tem uma história de superação muito forte, muito grande, né? Por isso que eu quero. Não deu tempo, só se fizéssemos parte 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu quero agradecer mesmo, de verdade, e parabenizar a pessoa que você é. Você é obrigada. gigante. Você é gigante e que legal que você veio, que legal que outras pessoas vão poder te conhecer. E espero que isso. Não se emociona, não. Nada. Espero que isso sirva aí de exemplo, né? E vai servir para outras mulheres que querem servir, para mulheres que de repente estão na ativa e querem melhor, fazer uma preparação um pouco melhor para essa transição. E até mesmo as que não serviram, mas se identificam com a área, né? E Ai, enxergarem em você um exemplo, porque eu sei que você é um exemplo aí, tanto quanto pessoa, quanto profissional. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A casa vai estar sempre agradeço. aberta. E agora tem uma coisa que o Rocha vai te entregar, que vai realmente, né, Ah, Rocha? Nosso Colocar ela. presente E aqui. lembrando que é a 01 a do segmento 01. feminino aqui do nosso Ai, podcast. gente, Obrigado por ter ai, vindo que aí, Lívia. lindo. Eu que agradeço. Eu falei assim que eu fiquei sabendo, né, da caneca. Eu falei assim, eu quero minha caneca, hein? Mostra para Esse mostra desejo aquela de... câmera ali, ó. Olha Aí, lá, cadê olha lá, olha lá. aqui? Aí, ó. Aí, Aí, ó. ó, Tenente 01, Lívia. 01. É isso aí. Muito 01 do obrigada, gente. podcast. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder contar um pouquinho da minha experiência, né? Porque a gente sabe que ser mulher e ser militar é muito. Para mim, eu falo assim, gente, não é peso nenhum, não. Se eu pudesse, eu aconselho todo mundo. Falo assim, meu, vai pro exército, vai servir a força, vai desenvolver isso. Porque eu vejo que mulheres hoje em dia em cargo de liderança já é raro de se ver. E quando a gente tem essa experiência, muitas vezes acha que é gritando que vai conseguir ou que vai. Então, a gente desenvolve muito soft skill legal e vê que, assim, não é no grito, que é o que a gente fala, né? O exemplo, a palavra convence, mas o exemplo, ele realmente arrasta. Então, são esses tipos de coisa que a caserna te dá, que você vai levar para a vida e você fala, meu, quem tiver oportunidade só vai viver, porque vale muito a pena. Fechou com chave de ouro, isso aí já dá um, sabe o que eu vou falar, né? Isso aí já dá um corte. É isso aí. Meu, feliz demais, obrigado mais uma vez. Depois a gente vai conversar nos bastidores para você também indicar pra gente outras mulheres que Com serviram, certeza. porque a gente, né, Rocha, a gente tem esse compromisso também de trazer as mulheres aqui para poder compartilhar um pouco, né, das experiências, do lado positivo, das dificuldades, né, para melhor preparar, inclusive até porque, né, já dando um spoiler, e a gente vai se preparar também daqui para frente para trazer mais conhecimento em relação a isso, tem toda essa parte das mulheres, né, do ingresso das mulheres até como oficiais também, como combatentes, né, Exato, começando, mudou né, bastante. então tudo isso é novo, né, e a gente vai trazer também aqui Legal. pessoas e conhecimento sendo compartilhado para as pessoas estarem mais preparadas para as mulheres que querem ingressar. Muito feliz. Mais um episódio. Obrigado, Lívia. Foi um prazer estar aí com você hoje. Prazer todo Obrigadão. meu, gente. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Fiquem de olho. Lembrando, assim, acompanhem todos os episódios e você que é mulher, né? Tente também, né, se espelhar nas pessoas como a Lívia, se você quer servir ou se você se identifica com a carreira militar, porque aqui tem muita história de superação. É muito mais do que só falar de negócios, né? Também a parte de superação, de crise que a gente falou aqui, isso aí tem um valor muito grande. Então, obrigado pela audiência mais uma vez e a gente se encontra no próximo episódio. Até na Fé na missão. missão.